Uma coisa curiosa é que houve uma participação recorde do setor privado aqui na SB64. Isso é uma reunião muito mais técnica, né? É a primeira reunião técnica depois da COP30 e a primeira reunião técnica antes da COP31. Agora, as empresas se deram conta de que a participação delas é necessária daqui para frente e elas querem ser ouvidas. Há uma percepção dos custos da mudança de clima em comparação com os custos da inação frente à mudança do clima. Agora já se sabe muito melhor, por exemplo, o quanto está custando para as companhias de seguros, o quanto está custando para os estados, porque quando acontece um desastre, como por exemplo o do Rio Grande do Sul no Brasil, a esmagadora maioria dos recursos que foram usados são recursos do governo federal. Ou seja, a mudança do clima está desequilibrando os orçamentos de países ricos e, naturalmente, de países pobres. E também o reconhecimento de que tem muitas atividades econômicas, por exemplo, se você pegar o nível de cidades, né, há um número muito grande de investimentos em infraestrutura que são do interesse do setor privado e que vão ter uma influência muito positiva na adaptação à mudança do clima. Então, eu acho que é uma consciência muito maior hoje das oportunidades. Agora, é claro que ninguém aqui está falando da mudança do clima como uma oportunidade no sentido oportunista da palavra, mas no sentido de justamente conseguir juntar os vários interesses. Essa disputa que existe entre combustíveis fósseis e energias sustentáveis, ela é uma coisa que persiste aqui e vai persistir. A gente conversou com o presidente da COP, André Corrêa do Lago, e ele falou: as empresas de combustíveis fósseis não vão ser amigas de um processo que quer acabar com elas, mas elas começam a pensar de uma maneira inteligente nessa transição. A maior parte do uso do petróleo, por exemplo, é para gasolina e diesel no mundo. Então, se você, com um país como a China, que é o maior consumidor de automóveis, e o que mais vai aumentar, né, a produção de automóveis, está se voltando para o elétrico, e a Índia também, você já está indicando que você vai ter uma brutal redução da demanda de gasolina e de diesel. Então, a indústria fóssil está investindo em vários outros setores, como, por exemplo, petroquímico, que hoje é mais ou menos 15% do uso do petróleo. Então, petroquímica poderá produzir certas coisas com menos emissões que outros setores. Hoje, majoritariamente, os investimentos para petróleo se transformam em gasolina e diesel, mas as empresas começam a investir também na área dos petroquímicos, que hoje equivalem a mais ou menos 15%. Elas são fontes de investimento, elas têm muitos recursos para investir, então parcerias nessa área podem funcionar. Hoje ainda 80% da energia no mundo depende de fósseis, carvão, gás ou petróleo. Mas há evoluções que estão acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, quando aqui está todo mundo falando nos corredores de eletrificação, né? Então, que é um tema que também estava muito presente também na agenda de ação em Belém. O que significa eletrificação? Para alguns países, significa você trocar automóveis para automóveis elétricos. Mas para países em desenvolvimento, o que mais interessa a eles em eletrificação é acesso à eletricidade. Então, como você vai juntar a melhora de qualidade de vida, a redução das emissões e o papel que os fósseis vão ter nisso? Então, é muito interessante na preparação do nosso mapa do caminho sobre os fósseis, o quanto estão aparecendo estatísticas que mostram que muitas vezes o maior obstáculo pode ser um obstáculo fiscal, ou seja, a dependência econômica dos estados dos fósseis. E essa associação entre um estado que no curto prazo precisa de recursos e dos fósseis que, naturalmente, toda a infraestrutura mundial foi construída em torno de fósseis. Os Estados Unidos não participam das negociações. Desde o ano passado não participam. Agora, como o setor privado está aqui, inclusive setores americanos estão representados aqui, é muito difícil você conversar com as pessoas aqui para a câmera.
Eu tentei falar com várias pessoas e todo mundo fica um pouco com o pé atrás porque não quer mostrar certas posições. Está todo mundo indo numa mesma direção, mal ou bem, mas ninguém quer aparecer na câmera para falar. O grupo de governadores americanos, de estados americanos, né, que favorecem acompanhar ainda o Acordo de Paris, representa mais da metade do PIB americano, formalmente. As empresas americanas, nas principais empresas americanas, são empresas multinacionais, são empresas que estão presentes no mundo inteiro. Então, se o mundo inteiro quer um padrão, essas empresas, para participar no resto do mundo, têm que manter esse padrão. Então, há muitos aliados nos Estados Unidos a acompanhar o que acontece nas negociações mundiais do clima, mas, sobretudo, em acompanhar o que já foi negociado. Então, nós não estamos precisando dos Estados Unidos agora para negociar. Nós estamos precisando da economia americana de se movimentar na boa direção. E é isso, e é por isso que, de certa forma, o governo também está com políticas muito duras com relação às empresas que estão abraçando essa agenda. As empresas americanas não estão aqui por acaso e elas sabem o que é preciso ser feito daqui para frente.